Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Alguma emenda à ata da sessão anterior? Aprovada sem emenda. Expediente. Nenhuma, excelência. Leitura de acordo. Desembargador Saraiva. Eu, senhor presidente, em mesa, senhor presidente, leitura de acordo do mandato de segurança preliminar 2013, 18862, número 7, impetrante Raimundo Araújo de Lucena, impetrado secretário de Administração e de Recursos Humanos, presidente do IPERN e delegado-geral da Polícia Civil. Senhor presidente, aqui eu segui, então, somente o que já foi adotado pela Corte, foi decidido, lavrei os acordos, o acordo nesses termos, de sorte, senhor presidente, registrei o voto vencido do desembargador Cláudio Santos, peço a juntada, inclusive, e de sorte que eu gostaria de dar por lido, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Alguém tem mais leitura de acordo? Julgamentos feitos que independe de pauta, mandado de segurança, o de número 2, mandado de segurança 2013, 14529, após o voto vista do desembargador Saraiva, pela exclusão do secretário de Planejamento das Finanças e do polo passivo, e a rejeição da preliminar atinente à prescrição do Fundo de Direito, acompanhando o relator, bem como, no mérito, abrindo a divergência pela denegação da segurança, suscitou a prejudicial de mérito de decadência o desembargador Glauber Rego. O doutor Wendel Beethoven, procurador-geral em substituição, instado a se pronunciar, opinou pelo acolhimento da preliminar. O relator e o desembargador Gilson Barbosa votaram por sua rejeição. Os desembargadores Andreu Marques, juiz convocado, e Bandeira Monteiro e Cláudio Santos, por seu acolhimento da decadência. Pediu o vice-desembargador João Rebouças. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente. Com a palavra, excelência. Processo já identificado da Vossa Excelência, impetrante Elivânia Silva de Lima. Voto vista. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Elivânia Silva de Lima e outros, em face da alegada omissão do secretário estadual da Administração dos Recursos Humanos, no que concerne a não implantação da gratificação especial instituída pela Lei nº 6.371, de 1993. Na sessão do dia 29 de janeiro de 2014, após o voto do relator, desembargador Milka Maia, excluindo o polo passivo o secretário de Planejamento do Estado e rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição de fundo de direito, concedeu a segurança pleiteada, ocasião em que o desembargador Saraiva Sobrinho pediu vista antecipada dos autos. Em continuidade ao julgamento, na sessão do dia 12 de fevereiro de 2014, o desembargador Saraiva Sobrinho, que havia pedido vista dos autos, abriu a divergência para denegar a segurança, ocasião em que o desembargador Glauber Rego suscitou a prejudicial de mérito e decadência, de que foi acompanhado pelos desembargadores Cláudio Santos e Bandeira Monteiro e o juiz convocado Andreu Marques, oportunidade em que pedi vista dos autos. Deliberei por pedir vista dos autos para, longe de arredar os substanciosos argumentos lançados pelo nobre relator, bem como pela divergência, abordar questões que entendo devam ser consideradas por este plenário. Este desembargador, a exemplo de outros componentes desta corte, a um primeiro momento e até pouco tempo atrás, viu-se seduzido pela tese de que, por se tratar de prestações, obrigações de trato sucessivo, seria inviável falar-se em decadência. Todavia, a evolução dos estudos relativos às peculiaridades de que se reveste a matéria evidenciaram aspectos que até então encontravam-se nebulosos e cuja essencialidade me levaram a afirmar convencimento na esteira da tese contrária àquela que até então vinha se adotando neste plenário e que o desembargador Glauber Rego defende veementemente. Essencial para a mudança do posicionamento até então esposado foi a compreensão feita efetivamente em relação à diferença existente entre relação de trato sucessivo e ato de efeito concreto, ensejador da prescrição do fundo de direito, para fim de reconhecimento da decadência. Por entender relevante o debate acerca desta diferenciação, me estou a transcrever a clara e precisa lição do ministro Humberto Martins, quando o julgamento no agravo regimental no recurso especial, tem o número aí do Espírito Santo, onde ele discorreu sobre o conceito de ato de efeito concreto, e diz o ministro Humberto Martins: são atos comissivos únicos e de efeito permanente, não se configurando, portanto, situação de prestação de trato sucessivo. Fecho aspas. O ministro Cachoeira, também do Superior Tribunal, no julgamento do RESP 108.4494 do Paraná, ao dissertar acerca do prazo de decadência e se tratando de atos de efeito concreto, com clareza e precisão, disse que, na parte que interessa, não se deve confundir a vigência
e aplicabilidade da norma com os efeitos concretos presentes em certos diplomas normativos. Disse que a norma possui efeitos concretos quando é despida do atributo da generalidade, sendo editada para regulamentar uma dada situação específica, possuindo, em sua essência, natureza de mero ato administrativo. Continuou o ministro Cachoeira. Em tal situação, a lesão concreta a direito, passível de ser remediada por meio da ação mandamental, ocorre no momento da edição do ato normativo, iniciando-se a partir de então a contagem do prazo decadencial. Fecho aspas. Em contrapartida, são consideradas prestações de trato sucessivo aquelas nas quais possui o condão de renovar, periodicamente, o lapso prescricional que atinge o próprio fundo de direito. Dentro desse contexto, revela-se necessária a transcrição de trecho do artigo, abro aspas, prescrição de trato sucessivo e prescrição de fundo de direito, estudo de casos, fecho aspas, de autoria dos assessores do ministro de STJ, Flávio Unes Pereira e Elisângela Aparecida Mendes. E eles dizem, abro aspas, infere-se desse julgado que as obrigações de trato sucessivo são aquelas decorrentes de uma situação jurídica fundamental já reconhecida. Não está em pauta a condição funcional do servidor. Nas obrigações de trato sucessivo, o direito ao quanto se renova de tempo em tempo. Daí porque o prazo prescricional recomeça cada vez que surge a obrigação seguinte. Prescrição de trato sucessivo e prescrição de fundo de direito, estudo de caso, revista eletrônica de direito do Estado, número 12. Dentro desse contexto, feita esta distinção doutrinária entre prestação e obrigação de trato sucessivo e ato de efeito concreto para fins de reconhecimento de decadência, Ministério, com auxílio também da jurisprudência do Superior Tribunal, fazer o seguinte cotejo acerca do tema. Aí eu fiz aqui um quadro que diz ato que suprime vantagem e ato que reduz vantagem. O ato que suprime vantagem é um ato único de efeito concreto. O ato que reduz vantagem é prestação de trato sucessivo. O ato que suprime vantagem é o prazo para... Aí começa o prazo para o mandado de segurança. E é contado da data que o prejudicado toma ciência desse ato. O ato de efeito concreto. O ato administrativo que suprime vantagem de servidor é ato único de efeitos permanentes, iniciando o prazo decadencial para a mandado de segurança no dia em que ele tem ciência da supressão. Já o que reduz a vantagem é o prazo do MS renova-se mês a mês. Por quê? Porque ele é considerado de trato sucessivo. É redução de vencimento sofrida por servidor, denota prestação de trato sucessivo, em que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Isso tem precedente superior, a terceira sessão. Eu trago aqui, isso é um entendimento da ministra Maria Tereza de Assis Moura, da sexta turma, e o entendimento de trato sucessivo é do relator, ministro convocado, Celso Limões, que é desembargador do Estado de São Paulo. Pois bem, feitas estas premissas, passa a analisar a questão de fundo objeto da controvérsia, qual seja a ocorrência ou não de decadência. Compulsão dos autos e os elementos probatórios que o compõem, pude perceber que a pretensão do impetrante é a implantação da gratificação de técnico superior prevista na Lei 6.371 de 1993. Referida gratificação especial nasceu com a edição da lei supramencionada, cujo percentual aumentou gradativamente até atingir o patamar de 100% com a edição da Lei 6.615 de 1994, quando então restou o percentual existente transformado em valor pecuniário, equivalente pela Lei Complementar 203 de 2001, quando, enfim, restou extinta pela Lei Complementar número 432 de 2010. Essa extinguiu e incorporou ao vencimento básico, como vantagem pessoal, a gratificação que vinha sendo recebida não mais em percentual, mas sem valores pecuniários. Com efeito, a Lei Complementar 432 de 2010, em seu artigo 39, expressamente revogou o ato normativo instituidor da gratificação de técnico superior. Então, vejamos. Aí eu transcrevo o artigo 39, que diz que esta lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especialmente as leis estaduais 6.371 de 22 de janeiro de 93, ou seja, a lei que criou a GTNS. Ou seja,
houve o suprimento de um direito com efeitos único e permanente, de maneira que, a meu ver, não há a falar em trato sucessivo, mas sim de ato de efeito concreto, normalmente porque não houve a consolidação de seu suposto direito. Por quê? Porque a lei expressamente revogou. Em caso como as dos autos, o ato, supressão de gratificação, possui efeito concreto, razão pela qual não há renovação do marco inicial para impetração do mandado de segurança. Importante esclarecer, apenas a título de ilustração, que se o direito à GTNS já tivesse sido reconhecido, o não pagamento dos valores devidos adquiriu, sim, caráter de prestação de trato sucessivo, já que a discussão não envolveria a consolidação de um direito, mas tão somente os efeitos do direito já reconhecido. Logo, diante deste panorama e tomando como norte as lições paradigmáticas acima, a conclusão a que se chega diante da situação fato-normativa que circunda a presente querela é que o ato açoitado de coator, atacado por meio do presente writ, consubstancia-se em ato de efeito concreto, e tendo em linha de consideração que data do ano de 2010, que é a data da Lei Complementar 432, que revogou de forma expressa a gratificação do técnico superior. Saída outra não há, senão o reconhecimento da decadência, já que a impetração data de agosto de 2013. Se a lei é 2010, a impetração foi em 2013, aí eu trago aqui, nessa mesma linha de raciocínio, precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás, de Minas Gerais, de Pernambuco, sem falar no Superior Tribunal. Aqui de Goiás, o desembargador relator Norival Santoni, de 9 de 10 de 2013. Ele diz: o ato administrativo consubstanciado no indeferimento de pedido de reenquadramento de servidor possui efeito concreto, não caracterizando relação de trato sucessivo. E ele vem dizendo precedente do Superior Tribunal de Justiça. Decorrido o período superior a 120 dias, entre a data do reconhecimento do indeferimento e da impetração, forçoso o reconhecimento da decadência. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Brandão Teixeira, dia 17 de janeiro de 2012, ele diz: prejudicial de mérito, decadência. Legislação estadual, alegada supressão de vantagem decorrente de comando da legislação estadual. Ato comissivo concreto e objetivo. Trato sucessivo não caracterizado. Precedendo o Superior Tribunal de Justiça, prazo de 120 dias, termo inicial. Efetivação da alegada supressão de vantagem pecuniária. Decadência configurada. Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador João Bosco Gouveia de Melo. Ele diz: a Lei Estadual 12.242 de 2002 suprimiu a gratificação pelo exercício do magistério de determinados servidores estaduais. Lei que suprime gratificação ou vantagem de natureza de efeitos concretos, importa em ato comissivo do Estado. Afasta-se, desta forma, a tese de consubstanciar trato sucessivo. E o superior também vem nessa mesma linha, que o ministro Choque Fernandes, 2013, dia 3 de setembro. Revisão de aposentadoria, reenquadramento funcional, ato único de efeitos permanentes, decadência configurada. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, nos casos de revisão de aposentadoria, objetivando-se o reenquadramento funcional do servidor, por se tratar de ato único de efeitos permanentes, deve-se observar o prazo de 120 dias, contado da ciência pelo interessado do ato impugnado. Isso é um agravo regimental no recurso em mandado de segurança, aqui do Rio Grande do Norte, inclusive, 17.170 do Rio Grande do Norte. Tem um outro do ministro Benedito Gonçalves, também de 2013, que ele diz: a supressão de vantagem de vencimentos ou proventos dos servidores públicos, por força de lei, que é o nosso caso, não configura a relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, devendo este ser marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 120 dias previsto para impetração do mandamos. Agravo regimental no recurso de mandado de segurança 40.556 do Paraná. E tem aqui também outro do ministro Choque Fernandes, que ele diz: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou-se no sentido de que a lei de enquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos e permanentes, iniciante da sua publicação a contagem do prazo decadencial para o mandado de segurança. Agravo regimental no recurso
de mandado de segurança 22.867 do Paraná, 27 de 8 de 2012. Tem aqui do relator do ministro Mauro Campos Marques, 21 de 9 de 2011, recurso especial 126.314 da Bahia. Ele diz: a Corte Local, ao examinar a alegação de caducidade do mandado de segurança, já que transcorrido mais de 120 dias entre o ato impugnado e a impetração da ordem, afastou essa prejudicial de mérito, ao argumento de tratar-se de prestação de trato sucessivo, o que renova mês a mês a lesão do direito do impetrante. A teoria do trato sucessivo restringe as hipóteses de impetração contra ato omissivo e ilegal da autoridade coatora, devendo o ato comissivo, seja de supressão ou de redução de vencimentos, ser atacado dentro do prazo de que cuida o artigo 18 da Lei 1.533 de 51, atualmente artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, que devem ser interpretados em harmonia com a natureza e vocação específica do mandado de segurança. Tem outro do ministro Napoleão, também na mesma linha de pensamento, e um outro da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Então, feitas estas considerações, na hipótese vertente, o benefício reclamado fora suprimido por força de ato normativo de efeito concreto, que é a Lei Complementar número 472 de 2010, que data de julho de 2010, de modo que transcorreu o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do urite. Resiste por oportuno que a extinção do direito de impetrar mandado de segurança resultante de consumação do prazo decadencial, embora impeça a utilização processual deste instrumento constitucional, não importa em correspondente perda do direito material, ou seja, ele pode usar as vias ordinárias, ameaçado ou violado, de que seja titular a parte interessada, que sempre poderá, respeitados os demais prazos estipulados em lei, questionar em juízo a validade jurídica dos atos emanados do poder público que lhe sejam lesivos. Faça o exposto, pedindo vênia ao relator e ao desembargador Saraiva Sobrinho, acompanha a divergência instaurada pelo desembargador Glauber Rego, para acolher a prejudicial de mérito e decadência da impetração do mandado de segurança. E é como eu estou votando, senhor presidente. Parece que o desembargador Saraiva votou, acho que ele não. Votou. Aqui tinha... Hein? Juntou o voto, tem um voto juntado dele aqui. O desembargador Saraiva? Sim. Está faltando aqui, né? Isso aí foi denegando, mas o meu concedendo. Não, desembargador João, é porque a preliminar foi não. Acho que o desembargador Saraiva não se manifestou sobre essa preliminar, não. Ele votou, não foi em conjunto, ainda vai ter que pegar o voto. Então, quem votou pela rejeição da preliminar de decadência, nós estamos julgando aqui a preliminar de decadência, que tem preferência, foi o desembargador Amilcar, que rejeitou, e o desembargador Gilson Barbosa. O desembargador Saraiva ainda não se manifestou sobre essa preliminar de decadência. Se manifestou, mas vai ter oportunidade de se manifestar. Sim. Não sei se Vossa Excelência vai ouvir o relator. Bem, só se o relator pedir a palavra. Como eu disse, eu não vou fazer cavalo de batalha do meu entendimento. Eu só fico imaginando como é que vai ficar esse tribunal com relação à questão da lei dos filhos, utilizando-se essa premissa. Pois não. Senhor presidente. Não, Vossa Excelência vai ter oportunidade, a não ser de votar, Vossa Excelência vai ter oportunidade de votar. Eu vou pegar o voto do desembargador Vivaldi e logo em seguida Vossa Excelência terá a oportunidade. Agora, eu quero informar que não pode proferir voto o desembargador Dilermano, o desembargador Vigílio, o desembargador Expedito por suspeição e a doutora Fátima por impedimento. O desembargador Maurício, se considerar habilitado, poderá votar. Mas, desembargador Vivaldi, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Não, tudo bem. Então... Eu tenho uma sustentação que talvez interfira nesse novo entendimento, louvado, trazido agora. Certo. Então, eu estou chamando de aditivo ao meu voto, visto que já foi apresentado. Se Vossa Excelência permitir, com colegas... Desembargador Vivaldi, abre a oportunidade. Pois não. Com a palavra, Excelência. Eu agradeço ao meu líder. Senhor presidente, eu fiz um pequeno aditivo e sustento o seguinte: colegas, preocupa-me a eventual aplicação por este plenário da prejudicial de mérito e decadência, artigo 694 CPC, no que diz respeito à Lei 637193, instituidora da GTNS. Isso porque a resignação com tal julgado comportará, sim, utilização do recurso ordinário, aí fez a hipótese aqui, com a submissão necessariamente ou novamente da matéria de ordem pública ao colégio do STJ, tema processo civil disposto como norma nacional.
é que, como já dito, em meu voto vista, aquele órgão maior firmou entendimento na especificidade, no sentido de se tratar, aspas, a hipótese sobre a omissão do poder público local em pagar aos servidores o valor integral da referida verba, sendo, portanto, a relação de trato sucessivo nos termos da súmula 85 STJ, isso foi no agravo regimental e no ERESP 1151/42 do Rio Grande do Norte, afastando por completo, a meu ver, a prescrição e ou decadência. A meu ver, o STJ matou essa matéria, afastando por completo a prescrição e ou decadência outrora observada pelo juiz de primeiro grau desse Estado e por esta Corte, inclusive, em razão do advento da Lei Complementar 2003-01. Se não rememore-se recente julgado da sua terceira sessão, senhor presidente, em 11 de nove de 2013. Naquilo que interessa, o aresto, ora embargado, adotou entendimento consolidado no âmbito da terceira sessão deste tribunal, no sentido de, aspas, não incidir a prescrição do fundo de direito nas ações em que se discute o adimplemento da gratificação a que se refere a Lei 63.7193 do Estado do Rio Grande do Norte, por versar a hipótese sobre a omissão do poder público local em pagar aos servidores o valor integral da referida verba, sendo, portanto, a relação de trato sucessivo nos termos da súmula 85 STJ. Aqui foi a ministra Maria Tereza de Assis Moura, inclusive repetindo também, o ministro Moura Ribeiro, repetindo esse julgamento na terceira sessão, repito, 11 de nove de 2013. Outro sim, não vejo, com todas as vênias, eu digo todas as vênias de verdade, como o advento da Lei 432 de 2010, abro parênteses, revogador expressamente da GTNS para os servidores da administração direta, fecho parênteses, poderá repercutir na modificação do entendimento do STJ, quanto à inexistência da decadência nessa situação própria, pois a matéria, como disse, é ali analisada apenas em tese, ou seja, de forma hipotética, quanto a se tratar de omissão do poder público pela renovação continuada da suposta ilegalidade. Com efeito, entendo que o STJ não analisará a repercussão da Lei Complementar 432 de 2010 para influenciar na existência ou não da decadência, adotando simplesmente sua posição pacificada, verbis. Aqui, senhor presidente, eu trago naquilo que interessa, Rio Grande do Norte também. Agravo regimental no agravo em recurso especial, servidor público, gratificação especial de técnico de nível superior, obrigação de trato sucessivo, aplicação da súmula 85. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não incide a prescrição do fundo de direito nas ações em que se discute o adimplemento da gratificação especial a que se refere a Lei 63.7193 do Estado do Rio Grande do Norte, por versar hipótese sobre omissão do poder público local em pagar aos servidores o valor integral da referida verba, sendo, portanto, a relação de trato sucessivo, ele repete, nos termos da súmula 85 STJ. Neste voto aqui, senhor presidente, o ministro Benedito Gonçalves, reproduz o agravo regimental no desembargo de declaração da relatoria do ministro Castro Meira, segunda turma. Agravo regimental no RESP, relatado pela ministra Eliana Calmon, segunda turma. Isso, 6/12, 30/10. Agravo regimental no RESP, tal, relatado pelo ministro Mário Campbell Marques, segunda turma, 28/8. Agravo regimental no ERESP, 14, relator o ministro Adilson Vieira Macabu, desembargador convocado, terceira sessão, 16/12. Agravo regimental no ARESP, número tal, ministro César Asfor Rocha, segunda turma, isso aqui 2011. RESP tal, relator ministro Teório Albino Tavares, primeira turma. Agravo regimental no ERESP tal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, terceira sessão, julgada em 29/10/2012. E agravo regimental não provido. Então, toda esse acervo é em sustentação a essa tese, que me parece, por mais bem argumentado
que trouxe o voto do desembargador João Rebouças, inclusive eu o parabenizo, não reflete a realidade que ora se contempla aqui. Então, senhor presidente, eu prossigo dizendo, porquanto creio que o STJ, uma vez acolhida a divergência, deverá novamente determinar o retorno destes feitos. Diga-se de passagem, não são poucos, para que esta corte adentre na questão de fundo, como anteriormente já ocorrido. Simplesmente se utilizando a sua jurisprudência, consolidada acerca da Lei 6371. Não me diga que essa jurisprudência a respeito desse tema não está consolidada. Esse entendimento, inclusive, senhor presidente, já foi adotado por este plenário, em caso idêntico, já afastando a decadência, mesmo diante da Lei Complementar 432 de 2010, e denegando a segurança ante a revogação da GTNS pela referida norma, como abaixo se transcreve. Aqui eu trago o desembargador Amaury Moura, 28/11/2013. E ainda, só naquilo que interessa, que disse o desembargador Amaury Moura, entre outras coisas, entre verdades verdadeiras. Gratificação de nível superior que foi retirada do mundo jurídico, para os servidores da administração direta estadual, a partir da vigência do plano de cargo da aludida categoria, observada a dicção dos artigos 39 e 39 da Lei Complementar Estadual 432, denegação da segurança que se impõe. Também o fez o próprio desembargador João Rebouças, em 30 de janeiro de 2014, recente. Servidoras da administração direta, CESAP, gratificação especial instituída pela lei tal, gratificação de nível superior que foi retirada do mundo jurídico para os servidores da administração direta estadual, a partir da vigência do plano de cargo da aludida categoria, observada a dicção dos artigos 36 e 39 da Lei 432, da ausência de direito líquido e certo, denegação da segurança. Não é que nós não possamos mudar nosso entendimento. Cada julgamento, por si só, diz o seu resultado. Mas me parece que aqui a tese estaria consolidada, respeitada, como eu disse 1000 vezes, aos entendimentos diferentes. Digo eu agora, senhor, digo isto tão somente, repito, digo isto tão somente, desembargador Ibanez Monteiro, somente no afã de preservar a segurança jurídica, garantir a efetividade, economia e celeridades processuais, evitando o retorno destes autos com o assoberbamento da nossa pauta já tão extensa. Porque fatalmente isso acontecerá. Fatalmente, porque, a não ser, sim, que o STJ mude totalmente aquilo que está sendo reproduzido nos seus anais. Ou seja, sustento o meu pensar, exclusivamente voltado à melhor proficiência, por a eficiência, digo, da nossa atividade judicante, jamais externando quaisquer críticas negativas aos que entendem contrariamente. Aqui eu tiro o chapéu daqueles que pensam, afinal nós somos um órgão pensante e como tal devemos nos expressar. Todavia, mesmo tendo esta linha de raciocínio, me rendo ao que esta Corte, por maioria, decidir, passando a adotar doravante para os efeitos assemelhados. Não poderia, entretanto, deixar de fazer este adendo, pois, como já dito, minha preocupação está voltada e restrita ao fator eminentemente objetivo. Com isso aí, senhor presidente, eu peço, inclusive, a juntada desse aditivo das razões já feitas anteriormente, pedindo vendo aqui entender diferentemente. Pois não, a palavra. Eu disse, doutor Saraiva, inclusive, nesse meu voto vista, que eu citei aqui de forma no parágrafo, eu digo, este desembargador, a exemplo de outros componentes desta Corte, a um primeiro momento e até pouco tempo atrás, sim, elogiei, inclusive, o voto. Viu-se seduzido pela tese de que, por se tratar de prestações e obrigações de trato sucessivo, seria inviável falar sem decadência. Eu também tinha esse mesmo entendimento. Por isso que eu elogiei o voto. Pois é. Não retirei. E o que está aqui, o que me fez mudar de entendimento, e tenho precedentes recentíssimos também do Superior Tribunal de Justiça, inclusive do ministro Benedito Gonçalves, que o desembargador Saraiva fala aí com tanta ênfase, que uma decisão de dia 6 de junho de 2013, quando o ministro disse que ato de efeito concreto permanente, que a lei que tira vantagem, que retira, que suprime vantagem, a partir da publicação desta lei, começa a contar o prazo decadencial. Isso é como qualquer outro certame, um concurso, você tem 120 dias. Se você não utilizar, eu estou dizendo aqui que não morreu o direito, eu estou dizendo que houve a decadência para o direito da impetração da segurança, na minha modesta concepção. A parte pode procurar as vias ordinárias para discutir o direito dele. Agora, jamais
o remédio utilizado pode ser o viável. Por quê? Porque é o mandado de segurança e a lei que revogou é de 2010 e ele ajuizou, impetrou a segurança em 2013, em 2012, 2 anos após. O que eu estou dizendo é somente isso. Não estou dizendo que ele não tem direito de discutir. Por isso que eu estou pedindo venha a quem entende diferente e cito aqui vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça, todos recentes, eu vou pedir permissão aqui. Tem aqui do ministro Fernandes, de 3 de setembro de 2013, aqui do Rio Grande do Norte também. Ele diz isso, que o superior firmou o entendimento de que, nos casos de revisão de aposentadoria, objetivando-se o reenquadramento funcional do servidor, por se tratar de ato único e de efeitos permanentes, deve observar o prazo de 120 dias para o ajuizamento da impetração. Rebouças, desembargador, permite uma parte? Permito, pois não. É que o STJ ainda não apreciou questões decididas posteriores ao advento da 432. Eu também acho que não. Com a revogação expressa e total da Lei 6371. Todos os precedentes analisados e citados em relação ao STJ dessa matéria foram analisados com base apenas na Lei 203, né, e não na 432. E mais, nesse caso específico, nós estamos a falar de mandados... Sim. Claro, outra história. Diferente, também acho. Mas eu respeito também todos os pontos de vista, evidentemente. Aqui não devemos levar em consideração como o único fundamento para decidir o entendimento do STJ sobre essa matéria, porque não foi posto com base na Lei 432. Porque nós sabemos que a regra para o mandado de segurança é 120 dias do ato, independentemente do que seja. A decadência é 120 dias. Mas redução de vantagem, supressão de vantagem, então sim, é possível tê-la como efeito. Claro. Aqui é a revogação da lei. Expressa. A revogação da lei em momento em que a parte impetrante não fazia jus a essa gratificação, porque ainda não recebeu. Sim. Né? Então, não podemos ver como trato sucessivo se ela nunca percebeu essa vantagem. Já postular na via mandamental depois da revogação expressa da lei. Por isso que concordei com a preliminar de decadência ou a decadência e mantenho esse entendimento. Desembargador, Ok. senhor presidente, só também para... A palavra, senhor. Vossa Excelência permite. Primeiro, parabenizar o ponto de vista do desembargador João, né, que bem esclarecedor com relação a o ato concreto ou de trato sucessivo. E com relação ao que foi dito pelo desembargador Saraiva, também parabenizando pela ênfase da sua defesa, né, da sua tese, mas na sessão em que se iniciou esse debate, muito bem foi registrado pelo desembargador Amauri de que este enfoque, que agora é renovado aqui pelo desembargador Ibanez, de que o STJ, que em reiteradas oportunidades, e em nenhum momento isso foi desconhecido aqui, no momento de que votamos por aqueles que acolheram a prejudicial do mérito, a decadência, de que tem no STJ firme posicionamento de que é de trato sucessivo aqueles pleitos até então formulados e submetidos ao STJ, mas não sob o enfoque da Lei Complementar 432. E é esse o norte que eu acredito que deva ter sido a baliza do voto daqueles que acolheram a prejudicial de mérito. E aí, mais uma vez, parabenizando o desembargador João, eu reitero aqui aquele meu posicionamento já afirmado anteriormente. Desembargador Rivaldo. Excelência, a matéria já foi bastante discutida, é polêmica realmente, mas diante dos votos brilhantes aí do desembargador Rebouças, ouvi também atentamente o posicionamento do desembargador Saraiva, esclarecimentos também muito oportunos do desembargador Ibanez. Eu vou pedir venha, mas vou também acompanhar a divergência instaurada pelo desembargador Glauber. Desembargador Maurício, se Vossa Excelência se achar habilitado, poderá votar
já houve decisão do tribunal em relação à questão preliminar, não é? E eu não fui fracionado de julgamento, eu não posso, aí eu estou impossibilitado de votar. Pois não, excelência. Então, por maioria, acolher a preliminar de decadência, vencido o relator, desembargador Amilcar, desembargador Gilson Barbosa, o desembargador Saraiva Sobrinho. O relator para o acordo é o doutor Andreu Marques, é o relator. Bem, o 2 e o 3 tratam da mesma matéria, pedido de vista, a mesma coisa, eu posso considerar mesmo julgamento, mesma proclamação, acolhendo a decadência. O 3 e o 4, sendo que a desembargadora não pode. No 3, no 3, Vossa Excelência pode votar, no 4, Vossa Excelência é impedida. No 3 eu acompanho o desembargador Amilcar e acompanho o relator. Então, Vossa Excelência rejeita, não é? É. No 3. No 3. No 3. Aí nos É dois eu não voto. Senhor presidente, só o 3 e o 4 é a mesma matéria? É a mesma matéria. Eu pediria só para a posterior fazer a juntada das razões. Está deferido, Excelência. Nesse aqui eu já estou juntando. Pois não, Excelência, está certo. Desembargador Mauri, esses outros dois, Vossa Excelência também não se acha habilitado? Não, nos seguintes, Excelência. Porque no primeiro houve a decisão. Houve. Vossa Excelência não participou do julgamento, perfeitamente. Eu não participei. O 3 e o 4. O 3 e o 4, a matéria é a mesma, não é isso? É a mesma, a matéria é a mesma. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Pedir vista no 3? Apesar da discussão já sobre o tema, okay. Eu cheguei a me referir, como disse o desembargador Glauber, ainda que não tivesse votado, eu chamei a atenção da Corte para reflexão sobre a questão da decisão do STJ em relação a essas matérias, as matérias que diz respeito ainda da lei 203 de 2001. O problema é que nas câmaras nós temos julgado reiteradamente essas questões e, inclusive, vou repetir, reconhecemos no primeiro momento a prescrição do Fundo de Direito, o STJ afastou essa prescrição e naquela oportunidade reconhecendo tratar a matéria de questão de trato sucessivo. Em 2010 surge novo ordenamento jurídico em que revoga, e aí está a minha dúvida, senhor presidente, mais uma vez a GTNS, porque o que parece a lei de 2001 já o havia feito, ela incorporou e com base nisso nós temos decidido nas apelações e reconhecido o direito a essa incorporação até aquela data. Vem a lei de 2010, não sei por que razão, e por isso que eu vou pedir vista, senhor presidente, e mais uma vez revoga e incorpora, que repete o que já estava previsto na lei de 2001. Vale dizer, o direito à incorporação e a consequente revogação ou extinção daquela gratificação. Por isso que eu preciso refletir sobre essa questão e para também não afastar a possibilidade do servidor, porque aí existe uma diferença e essa Corte tem que se debruçar sobre isso, em cada caso em que pese, em tese, tratar a matéria do mesmo assunto, o pagamento de GTNS. É que, em alguns casos, os servidores recebiam a gratificação até 2001, né? Bom, essa, a partir de 2001, foi incorporada e alguns servidores pleitearam em juízo o pagamento dessa gratificação, ou seja, a manutenção da gratificação já incorporada, que me parece não restar aí qualquer direito a esses servidores, porquanto já havia incorporado, adquirido o direito à incorporação, que seria, em outras palavras, um bis idem, né? Se determinar o pagamento de uma gratificação já incorporada ao patrimônio do servidor.
Há outros casos em que os servidores nunca receberam, mesmo a lei de 2001 tendo determinado essa incorporação. Eles nunca receberam. E esses servidores agora pleitearam depois em juízo, nós reconhecemos a prescrição, o STJ afastou essa prescrição e nós agora estamos concedendo esse direito. À luz, é verdade, do que disposto na lei de 2001, da lei 6371. Então, o que precisa estabelecer é exatamente essa diferença. Se a partir de agora, com a lei 432, que repete o que posto na lei anterior, ela surge aí como um novo marco a se contar para a questão da prescrição ou decadência, no caso da decadência. Vou repetir, me preocupa também o fato de que o STJ reconheceu na hipótese tratasse de matéria de trato sucessivo. Mas uma reflexão que eu tenho que fazer, me impressiona realmente o voto do embargador Glauber no que diz respeito à decadência, agora também muito bem enfrentado pelos embargadores João Rebouças, que realmente trouxe um voto bem centrado e bem fundamentado, que realmente me impressiona, como já havia impressionado no primeiro momento. Mas não quero aqui já formar um juízo de valor, Excelência, e vou refletir sobre essa matéria com um detalhe. É preciso também que a Corte, em reconhecendo a decadência, não tranque a via ordinária para que o servidor possa discutir o seu pretenso direito. Aliás, o embargador João Rebouças faz essa ressalva no seu voto. É importante chamar a atenção para esse detalhe, para que não se possa trancar a via ordinária para que se volte a discutir esse direito, até mesmo por uma questão de segurança jurídica, porque nós reiteradamente aqui nas câmaras temos reconhecido e confirmado decisões e às vezes até mesmo reformado decisões negativas do direito à percepção dessa gratificação. Por isso eu vou pedir vista, Excelência, apenas para refletir um pouco melhor sobre a questão. Eu indago do desembargador Gilson se aguarda o voto visto ou mantém o voto, aguarda o voto visto. Pediu antecipadamente o desembargador Amaurim em ambos os processos. Os demais aguardam o voto vista. Viu? Excelência, com relação ao voto 3, eu já... Quer antecipar? Já antecipei. Porque é a última sessão. Então, Vossa Excelência rejeita a preliminar. A preliminar. Considero como de trato sucessivo. Pela ordem, o relator do embargador Glauber. Glauber. Aí veio para o desembargador Gilson. Ele disse que ia aguardar o voto vista. Sim. Que aí passa para Vossa Excelência. Mas ela aqui, como é a última sessão... Sem dúvida. Eu estou dizendo porque os colegas, pela ordem, poderão naturalmente votar. Não, eu estou perguntando se querem aguardar o voto vista. Aguardam o voto vista do desembargador Amaurim. Ok. Então, o terceiro e o quarto, ambos são iguais, mesma matéria. Eu chamo o mandado de segurança, número de ordem número 5, mandado de segurança 2013-16-762, desembargador Amaurim, de Vossa Excelência. Não está em mesa, senhor presidente. Não está em mesa. Não está em mesa. O de número 6, mandado de segurança 2013-13-795, desembargador Expedito. Excelência, aquele de insalubridade, certo? Concedendo parcialmente, assegurar, portanto, o direito à conversão do tempo especial ao serviço insalubre prestado sob o regime teletista, mediante o multiplicador de 1,4 e sua consequente averbação em ficha funcional, desde que para fim de aposentadoria comum, devendo essa ressalva constar o respectivo assento, de acordo com os precedentes dessa coisa. Alguma divergência? Todos de acordo com o relator? Julgado à unanimidade. Ao número 7, o 7, o 2013, 9690, desembargador João. Está em mesa, senhor presidente. Petrante é Gilberto Marques de Oliveira, petrada governadora do Estado, secretário de Administração de Recursos Humanos. Senhor presidente, que diz respeito a um professor do Estado, ele tem 64 anos de idade, tem 37 anos de vínculo com o Estado, é professor, tem o tempo
suficiente aposentadoria, permanece na atividade e quer o direito de receber o abono de permanência. Cito aqui vários precedentes, estou em sintonia com a 19ª Procuradoria, concedendo a segurança, senhor presidente. Todos de acordo com o relator? Competência. Sim. Aqui eu confesso a Vossa Excelência que eu não excluí, mas posso, inclusive, porque ele está na ativa. É o secretário quem defere ou indefere, né? Quem aprecia. Concorda com o desembargador João? Concordo. O Ministério Público também concorda. Então, a colher preliminar de exclusão do polo passivo da governadora do Estado. Ok. O de número 8, desembargador João, 2013, 16.452, também da relatoria de Vossa Excelência. O 8º. Está em mesa, senhor presidente. Impetrante é Genildo Antônio Leôncio, impetrado presidente do IPERN. Né? Mas aqui, durante a tramitação, houve a indicação do secretário de Administração de Recursos Humanos. Aqui também a matéria é pacificada. Ele pede que o ATS tenha reflexo sobre todas as demais vantagens. Matéria também que seria o chamado efeito cascata. Eu estou aqui em sintonia com a 11ª Procuradoria, na esteira dos precedentes, senhor presidente. Estou denegando a segurança. Todos de acordo com o relator? Julgado, denegação à unanimidade. De número 9, desembargador, 2013, 13.956. Está em mesa, senhor presidente. Impetrante Edir Augusto Nascimento, impetrado o secretário de Administração de Recursos Humanos. Aqui também a matéria, apesar de ter tido uma decisão recente do ministro Marco Aurélio, que concedeu uma liminar para que os servidores da Câmara e do Senado recebessem mais que o teto, aqui a impetrante quer receber mais que o teto, que houve a redução. E agora no Estado aqui teve o devido processo legal, houve o procedimento. Eu estou aqui em sintonia com a 14ª Procuradoria, citando aqui Constituição, precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vários. Estou denegando a segurança. Inclusive, estou citando aqui o ministro Joaquim Barbosa também, decisão recentíssima. Estou denegando a segurança, dizendo que o limite máximo é o teto. É o teto e houve o devido processo legal, diferente da do ministro. Todos de acordo com o relator? 13º, mandado de segurança, 2013, 15.876, desembargador Ibanez. Em mesa, senhor presidente. E tem como impetrante Sérgio José Olímpio Lobo, e impetrado secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria se refere à expedição de certidão negativa recusada pelo secretário por existência de débito em nome da pessoa física. E aqui, por ser uma empresa individual, não entendi ser cabível a separação, a distinção da inscrição em nome da pessoa jurídica em relação à pessoa física, que normalmente é o que nós temos aqui a discutir. Quando a inscrição é em nome da pessoa jurídica, que a pessoa física titular ou sócia da pessoa jurídica pretende obter a certidão negativa e o secretário ou a secretaria recusa essa certidão. Nesse caso, eu estou a entender que, por ser uma firma individual, a pessoa física se confunde com a própria pessoa jurídica, e a responsabilidade aí, com relação à dívida, é uma só. Daí porque eu estou votando pela denegação da segurança, em consonância com o parecer ministerial. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Sem divergência. A unanimidade é a denegação da segurança. O 14º, mandado de segurança 2013, 14.900. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência. O 2013, 0149-003. Tem como impetrante Jane Maria Santos de Medeiros e impetrada a governadora do Estado. E aqui eu trato de suspensão do gozo de férias, por meio do decreto 23.627 de 2013. A governadora editou o decreto suspendendo a concessão de férias por determinado período, sob o argumento da necessidade e da conveniência da administração. E aí, aqui eu estou denegando a segurança, entendendo que
suspender temporariamente a concessão de férias, dados o interesse e a conveniência da administração, é possível, desde que, posteriormente, lhe seja oportunizado usufruir esse direito. Então, no primeiro momento, é possível essa suspensão. Agora, se isso se prolongar por muito tempo, aí não, porque não se pode tolher o exercício desse direito, mas simplesmente, conforme disposto no decreto que concedeu suspensão temporária da concessão de férias, eu entendo não existir direito, ligo certo, estou votando assim, senhor presidente. Alguma divergência? Delegação da Segurança, unanimidade. O 15º, desembargador Gilson Barbosa, 2012, 11.903, desembargador. Em mesa. Este procede de respeito a pedido de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar 51/85. O impetrante é policial civil, o qual atingiu 30 anos de serviço público, tendo trabalhado por mais de 20 anos em atividade estritamente policial. Há precedentes, senhor presidente, e estou concedendo a segurança, uma vez que ficou comprovado o preenchimento dos requisitos legais. Todos de acordo com o relator. Julgado, esgotado mandado de segurança, recurso de mandado de segurança, embargo de declaração. Desembargador Amauri. Embargo de declaração, senhor presidente, de mandado de segurança, embargante Francisco das Chagas Costa, embargado presidente do IPERN. Os embargos, eu estou rejeitando, senhor presidente, daqueles que tratam da exclusão do secretário e reconhecimento daquelas decisões, reconhecimento da incompetência da Corte para processar e julgar os mandados de segurança em que impetrado o presidente do IPERN. Matéria já reiterada, eu estou aqui conhecendo, mas rejeitando os embargos, senhor presidente. Todos de acordo com o relator. Rejeição dos embargos. Eu chamo agora a doutora Sueli, que estava substituindo o desembargador Vivaldo. De número 2013-003085, dígito 2, 000100. E de número 2013-003085, dígito 2, 000200. Origem, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Impetrante e impetrado, Genival de Barros Lucena, advogado Tiago Amorim, impetrante e impetrado, Estado do Rio Grande do Norte, procurador Ricardo George Furtado. Relatora eu. Embargos de declaração, alegação de contradição e de omissão no acordo. Caracterização de demanda multitudinária. Sobrestamento das ações individuais, acaso exista ação coletiva em trâmite, sobre o mesmo tema. Hipótese dos autos. Precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo. Entendimento unânime deste plenário. Suspensão do processo. E aqueles processos da Lei 418, de 2010, onde o impetrante é funcionário do Gabinete Civil. E eu digo, sobre a mesma pretensão vertida neste mandamos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, concedeu a medida cautelar pleiteada pelo Estado do Rio Grande do Norte, na suspensão da segurança, número 4763 MCRN, para suspender a segurança concedida nos autos do mandado de segurança coletivo, até o julgamento definitivo da demanda. Isto posto, determina o sobrestamento do presente feito. Vossa Excelência está acolhendo os embargos? Não, eu não estou me pronunciando sobre os embargos. Porque existe uma ação coletiva, mandado de segurança, onde foi determinada a suspensão dos Foi determinado ou não foi? Já foi, pelo ministro do Supremo. Certo. Então, estou deixando sobrestando até que seja julgado o coletivo. O embargo de declaração? O mandado de segurança coletivo versando sobre a mesma matéria. Gabinete Civil.
Ele está pedindo, ele entrou com embargo de declaração, pedindo omissão. Realmente houve contradição no julgamento. Mas só que eu não posso me pronunciar agora porque existe uma medida suspendendo todos os processos. Todos de acordo com a relatora? Então, no caso, aí, suspendendo o julgamento do embargo de declaração. Mandado de segurança coletiva, até que se transite em julgado. Poderia ter feito até monocraticamente, mas tudo bem. Então, todos de acordo? Julgado. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada. Prazer. Desembargador de Lermando tem um embargo de declaração e mandado de segurança. Sim, excelência. Tem. O embargante é Damásia Miranda Bezerra, embargado do Estado do Rio Grande do Norte. É aquela hipótese de inexistência no acordo de contradição, qualquer dos vícios elencados no artigo 535, tentativa de rediscussão da matéria, razão pela qual eu estou rejeitando o recurso. Todos de acordo com o relator. Agravo regimental, juíza Fátima Soares tem um agravo. Com a palavra. Agravo regimental 2014-70-0, dígito 4, origem Tribunal de Justiça, agravante Estado do Rio Grande do Norte, agravada Isabel Admas Funk. Então, excelência, analisando o agravo regimental, trata-se exatamente daquela situação em que há exigência de idade mínima para a conclusão do ensino. A decisão atacada é exatamente no sentido de permitir a inscrição do estudante no curso de supletivo para que ele obtenha o certificado e, no caso, o Estado está exatamente se surgindo sem trazer nenhum fundamento novo capaz de modificar a decisão agravada. E eu estou, no caso, conhecendo e julgando pelo provimento. Essa matéria foi debatida aqui, não foi? Foi. Mas no caso aí ele pediu para fazer o supletivo, não é isso? Aí e a decisão é determinando a inscrição e o que está... Sim, a inscrição. Determinando a inscrição. E o que está sendo motivo do fundamento é a insistência do Estado em não realizar a inscrição no curso supletivo, como tem sido julgado aqui nesta Corte. Sim, para poder ele obter uma vaga na universidade. Que ele obteve êxito no Enem, no curso de engenharia. Ocorre que quando ele foi inscrever para o curso supletivo, que é uma exigência, ter o certificado de 2º grau. E aí ele entrou com mandado de segurança e foi concedido. Nesse sentido, e seguindo os precedentes. A liminar, exato. Seguindo os precedentes dessa acordo. No curso supletivo, para obter, não para obter o certificado imediato, mas para fazer. Então o Estado está se insurgindo nesse sentido, de não acolher a liminar e insistindo. E eu estou, no caso do agravo regimental, eu estou mantendo a decisão que já foi mantida. O Estado está resistindo por quê? Alegando o quê? Qual o fundamento do Estado? Alegando a mesma situação, de que ele não tem a idade mínima. Então, qual é a idade dele? Para ele poder fazer o... Qual é a idade dele? O Estado alega que ele não tem a idade mínima. Ele nasceu em 97. Tem quantos anos? 97? Sim. Não, 97 está quanto? 16, 17. né? 10 de março de 97. 2013. Exatamente. Vai fazer 17, né? Já vai fazer 17. Vai fazer 17 agora em março. 16 anos ele tem, né? Então, todos de acordo com a relatora, está julgado, excelente. Desembargador Expedito tem 2 agravos. Agravo interno mandado segurança 2013 15.4547, agravante de Eduardo Nascimento, agravado presidente do IPERN. Eu agravo interno mandado segurança 2013 13.4283, agravante Tiberino Firmino da Silva, agravado presidente do IPERN. Excelência do relator reconhece a incompetência deste tribunal para processar o mandamos, que a autoridade coatora é o presidente do IPER. Foi decidido isso aqui. Todos de acordo com o relator? Eu estou mantendo pelos próprios fundamentos.
Ambos são todos dois julgados, excelência. Desembargador Vivaldo. Tem, excelência. Agravo regimental e mandado de segurança. Agravante Evandro Marinho César, advogado Victor Hackett. Agravado governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário de Estado de Administração, Ente Público do Estado do Rio Grande do Norte. Aqui o agravo regimental interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo do mandado de segurança em virtude da ação do mandado de segurança coletivo. Então, eu estou negando provimento. Ok, todos de acordo com o relator. Doutor Andreu tem 2 agravos. Com a palavra, excelência. Senhor presidente. Não, desembargador de Lermano, desculpe, desembargador de Lermano. Tem o agravo interno, mandado de segurança, onde é agravante SPC Empreendimento e Investimento Imobiliário Limitada e agravado juiz da Central de Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal. Processo civil, agravo interno, mandado de segurança contra ato judicial. Decisão que indeferiu a inicial, falta de demonstração da teratologia da decisão judicial, objeto do mandamos, a justificar a sua impetração. Incabilidade do RIT de decisão judicial passivo de recurso ao qual pudesse ser conferido efeito suspensivo. Agravo interno conhecido e desprovido. Todos de acordo com o relator. Aí tem um agravo regimental, excelência. Tudo bem, excelência. Doutor Andreu, agora Vossa Excelência está com a palavra. É aquela matéria que houve mandado de segurança coletivo e o agravante se surgiu com a decisão monocrática das quadras eleitas que suspendeu o processo. Então, na linha dos precedentes do tribunal, estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo com o relator. Pode prosseguir, excelência. Preciso identificar o número, eu esqueci. É bom, identifique e diga as partes, é bom. Isso, é o agravo regimental mandado de segurança eliminado, número 2013, 13.384, dígito 2. Agravante Maria Lúcia dos Santos Lima, advogado doutor Luzinaldo Alves de Oliveira, agravados governador do Estado do Rio Grande do Norte, secretário da Administração e dos Recursos Humanos, além do secretário da Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. O seguinte, excelência, é o agravo interno em mandado de segurança com liminar número 2013, 14.498, dígito 6. Agravante Monte de Holanda Advocacia, advogado Dr. Tiago Fernandes de Souza e outros. Agravada excelentíssima senhora doutora juiz auxiliar da presidência com atribuições na divisão do precatório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e também agravado presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O ente público envolvido é o Estado do Rio Grande do Norte. A emenda é a seguinte, excelência. No caso aí, tem despacho meu, não é? A presidência... Acredito que é vossa... Não, eu passo a presidência ao desembargador Saraiva. Eu assumo, senhor presidente, com muita honra e mantenho a palavra com o desembargador Andreu. A emenda é a seguinte: agravo regimental e mandado de segurança impetrado contra ato de magistrada responsável pela divisão de precatórios do TJRN. Decisão da relatora, quem deferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, bem como por ausência de prova pré-constituída, inexistência de provas que demonstrem de plano o direito líquido e certo supostamente violado, impossibilidade de dilação probatória na via eleita, indeferimento da inicial que se impõe, entendimento monocrático mantido, recurso conhecido e desprovido. Alguma divergência? Então, recurso desprovido, conhecido e desprovido à unanimidade. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Assuma a presidência, desembargador, chama o desembargador Gilson Barbosa, tem 6 agravos. Agravante Francisco Matias da Silva, advogado doutor Luzinaldo Alves de Oliveira. Este, senhor presidente, é um agravo interposto contra a decisão que declinou da competência para julgamento do processo em face da presença como autoridade coatora o presidente do IPERN. Na mesma linha dos precedentes deste tribunal, estou concedendo e desprovendo o referido agravo. Está conhecendo e desprovendo o recurso, todos de acordo, vários precedentes. Pode prosseguir, excelente. Agravo regimental e mandado de segurança com liminar número 2014-01-6068. Neste outro processo foi determinado ao impetrado, via medida liminar, que fornecesse ao impetrante a medicação necessária para o tratamento da doença de Crohn, em substituição à que recebia anteriormente, porque aquela não fazia mais efeito. Frise que o fornecimento da medicação anterior só ocorreu também após determinação via mandado de segurança. O Estado do Rio Grande do Norte agravou a decisão que deferiu a liminar,
requerendo a cassação da medida com base no princípio constitucional da legalidade orçamentária, sem apresentar, no entanto, argumento capaz de alterar a decisão. Desse modo, senhor presidente, estou negando provimento ao agravo. Todos de acordo com o relator? Pode prosseguir, excelência. Agravo regimental e mandado de segurança com liminar número 2013-021-815, dígito 7. Tribunal de Justiça, agravante, Estado do Rio Grande do Norte, agravado Ana Gabriela Lins Fídias Freitas, advogado José Valdênio do Nascimento. Neste processo, senhor presidente, foi deferido pedido liminar para que a impetrante pudesse receber uma medicação necessária para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, que já recebia anteriormente, mas o fornecimento havia sido suspenso. O Estado do Rio Grande do Norte agravou a decisão, sustentando, em síntese, que a liminar concedida teria ferido o princípio constitucional da legalidade orçamentária, requerendo a sua cassação. Não apresentou, no entanto, elementos capazes de alterar o entendimento. Desse modo, senhor presidente, estou negando o provimento ao agravo. Todos de acordo com o relator? Está julgado, senhor. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar. Desembargador, aqui eu tenho três agravos, são iguais. Eu vou só identificar. Pode julgar em bloco. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar número 2013-010-171, dígito 1. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte e o IPERN. Procurador Luiz Marcelo Cavalcante de Souza, agravado Paulo Maxwell de Andrade. Também agravo regimental em mandado de segurança com liminar número 2013-0058-26, dígito 9. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Ricardo George Furtado de Mendonça e Menezes. Agravado, Floresvaldo Pinheiro. Agravo regimental em mandado de segurança com liminar número 2013-013-694, dígito 1. Agravante, Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Ricardo George Furtado de Mendonça e Menezes. Agravado, Francisco Bezerra de Araújo. Senhor presidente, esses três agravos regimentais tratam de lei complementar número 51/85, em face de decisão que deferiu a liminar para afastamento do cargo de policial até o julgamento definitivo do mandamos. O Estado alega que os ditames da Lei 51 somente se aplicam aos servidores federais. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a referida lei possui caráter nacional e foi recepcionada pela Constituição de 88. Por isso, senhor presidente, voto pelo conhecimento e desprovimento dos agravos. Alguma divergência? Julgado, excelência, embargo de declaração em outros processos, embargador João Rebouças. Embargo de declaração em outros processos? Senhor presidente. Embargo de declaração em ação rescisória. Embargado de Capucha Empreendimentos Imobiliários Limitado, embargado José Bolivar Vieira da Rocha. Senhor presidente, aquele respeito à omissão quanto à restituição do depósito prévio e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Eu reconhecia essa omissão, necessidade de integralização do julgado neste aspecto. Eu estou rejeitando os embargos opostos pela REI, acolhendo aquele deposto pelos autores de forma parcial, só para suprir. Sem dar efeito modificativo, apenas suprindo a omissão. Okay. Todos de acordo com o relator? Pode prosseguir, excelência. Em mesmo, senhor presidente, embargo de declaração em ação civil originária, embargante ao município de Natal, embargado do Estado do Rio Grande do Norte, que é a matéria de respeito aquele repasse constitucional relativo ao IPVA e ao ICMS, obtido pelo Estado do Rio Grande do Norte, após inscrição em dívida ativa, que não vem sendo repassado ao município. Então, aqui é somente, o intuito é unicamente pré-questionador. Não há nenhuma das hipóteses do artigo 535 que eu estou conhecendo e rejeitando os embargos. Todos de acordo com o relator? Agravo regimental ou interno em outros processos, desembargador Saraiva Sobrinho. Com a palavra, tem dois. Esse aqui é o de número 2011-0081-850, inicialmente tratado como embargo de declaração, mas foi, em razão da fungibilidade, eu converti em agravo regimental. A matéria já conhecida da Corte, a decisão da vice-presidente negatora de seguimento a recurso extraordinário,
aos precedentes aqui da Corte. E eu estou bem resumidamente conhecendo, senhor presidente, e desprovendo. Todos de acordo com o relator? Julgado, excelência. Só identificando agravante do Estado do Rio Norte, agravado Simval Azevedo Júnior. O próximo agravo regimental em embargo de declaração em recurso extraordinário. Agravante Câmara Municipal de Natal é agravado Vladimir da Rocha França. Agravo regimental por decisão da vice-presidente negatória de seguimento a embargo de declaração oposto em face da admissibilidade do recurso extraordinário. Deciso que desafia tão somente o agravo previsto no 544 CPC, a aclaratória manifestamente incabíveis, agravo conhecido, senhor presidente, e desprovido. Todos de acordo com o relator? É só, senhor presidente. Julgado. Desembargador de Lermando, com a palavra. Agravo regimental, onde é agravante Jorge Luiz Costa de Oliveira e agravado Ministério Público, que tem a seguinte ementa: processual civil, agravo regimental, ação rescisória ajuizada com fundamento no artigo 485-7 do CPC, alegação de documento novo, em deferimento da inicial, documento que não se qualifica como hábil a justificar a propositura de ação rescisória, por haver o requerente dele tomado conhecimento antes da prolação da sentença rescindenda, decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, recurso conhecido e desprovido. Todos de acordo? Desembargador Glauber, com 2 processos de agravo. Senhor presidente, são 2 agravos, a matéria já é conhecida e batida, que é o Ministério Público agravando em decisão monocrática com conflito de competência. Aquele caso, negativo de competência em matéria de consumidor, que competência relativa e que de ofício o juiz declina. E aí eu não estou conhecendo nos 2 casos e aquele caso do Ministério Público, não é isso? Exatamente. Eu vou identificá-los apenas. Identifico ambos. O primeiro agravo regimental em conflito negativo de competência, número 2013-015-814, distrito 3, agravante Ministério Público, suscitante juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Caicó, suscitado juiz de direito da vara única da comarca de Curutu, entre partes Elaianque, Micaele Gomes Soares e Banco Finaz S.A. E aí eu não estou conhecendo por entender que não tem a legitimidade. Não conhecimento de ambos os recursos, todos de acordo. O segundo, senhor presidente, é o agravo regimental em conflito negativo de competência, número 2013-014-805, distrito 6, agravante Ministério Público, suscitante juiz de direito da 10ª Vara Civil da comarca de Natal, suscitado juiz de direito da primeira Vara Civil da comarca de São Gonçalo do Amarante, entre partes Maria de Fátima Fernandes Souza e BV Financeira S.A. Também, ambos foi julgado em bloco. Está julgado, excelência. Agora, conflito, desembargador Ibanez. Presidente, tem o conflito de competência 2014-27-229, tem como suscitante a 2ª turma recursal da comarca de Natal e suscitado este tribunal. Esse conflito, eu gostaria de debater algumas questões com os desembargadores, porque vejo que o tribunal é suscitado aqui como incompetente. E, a princípio, eu pensei em simplesmente votar pela incompetência desta Corte para apreciar o conflito, por se tratar de conflito entre a 2ª turma recursal do juizado e esta Corte. Então, a competência, em princípio, seria do STJ, tendo em vista que os juízes da turma recursal, embora como juízes são vinculados a este tribunal e não seria admissível o conflito, no entanto, na atividade jurisdicional, por a jurisdição dele não ser subordinada ao Tribunal de Justiça na via recursal, o conflito iria para o STJ. Eu fui analisar o processo para verificar a ocorrência desse conflito, porque o ocorrido. Então, vou fazer esses esclarecimentos para que os embargadores possam votar com segurança a respeito. Então, a ação proposta inicialmente na primeira vara da Fazenda e julgada monocraticamente pelo juiz da primeira vara da Fazenda. Naquele período, a decisão do juiz da primeira vara é de 2009, novembro de 2009.
proposta a apelação já em fevereiro de 2010. E lembramos aqui que, logo em seguida, o tribunal editou uma resolução modificando a competência da primeira vara de fazenda para juizado especial da fazenda pública. Então, houve inicialmente uma atribuição de competência de juizado especial e, em seguida, o CNJ revogou a resolução do tribunal, restabelecendo a competência da primeira vara de fazenda para a matéria comum e não para o juizado especial. E a criação do juizado especial efetivamente se deu em momento posterior. Em função desta passagem, desses fatos que acabei de descrever, o tribunal aqui, ao apreciar inicialmente a apelação, entendeu pela incompetência e remeteu à turma recursal, em decisão monocrática de... não tem data, mas pela juntada de maio de 2011. E, ao chegar o processo na Câmara Recursal, na turma recursal, o relator do processo decidiu pela incompetência da turma recursal em 5 de fevereiro deste ano e remeteu o processo a este tribunal para apreciar o conflito. Então, está aí, penso que esclareci a situação como está nos autos. Então, cabe a este tribunal decidir. Fiquei a imaginar que a primeira regra seria, havendo o conflito, a matéria seria decidida pelo STJ e não por esta Corte. Apenas para relembrar, excelência, me permita, a decisão da Câmara, foi monocrática daqui que remeteu... Sim, foi decisão monocrática do relator encaminhando o processo para a Câmara. Aí a Câmara lá é que suscitou... A Câmara, aliás, para a turma recursal, né? A turma recursal disse, não, a decisão proferida foi pelo juízo da Fazenda enquanto juízo comum e não juizado especial. Portanto, o recurso não seria da competência da turma recursal e suscita o conflito. Então, não sei se o tribunal aqui prefere analisar sobre esse ângulo ou sobre essa ótica de que o conflito deve ser decidido pelo STJ ou apreciar a matéria de mérito e decidir se há a competência do tribunal ou não para essa matéria, para apreciar essa apelação e assim encaminhar relator o processo, porque eu estou como relator do conflito e não do processo ordinário de apelação. Vamos ouvir Vossa Excelência, né, Maria? Porque a turma é quem... Foi a turma, não foi o relator lá da turma recursal. Foi decisão colegiada. É porque lá é o processo informal, não é? Mas a decisão de lá da turma, sim. Não é? Da Câmara, aliás, da turma recursal, sim. Aqui é que foi decisão monocrática. Remeteu para lá, né? Embora lá o relator assina sozinho, não está assinado pela turma. Foi monocrático também. Então, se formos analisar a matéria, em face de a decisão ter sido tomada pelo juízo da Fazenda com competência comum, seria realmente a competência do tribunal. Fiquei a imaginar remetermos o processo para o STJ decidir isso, que irá decidir pela competência do tribunal, porque ainda não decidido ainda não por juizado especial. Então, nesse caso, como é que ficaria? Em conflito de competência, a gente modificar eventualmente a decisão do relator que declinou a competência à turma recursal. Aí é que eu gostaria de compartilhar essa decisão com os desembargadores, principalmente debatendo com detalhes essa matéria. Vossa Excelência já tem alguma posição? Vossa Excelência, como relator? No sentido de apreciar a matéria, a própria Corte? Sim, porque, veja, nós vamos dar efetividade ao processo e reconheceria que a competência seria realmente do tribunal,
A meu ver, não há dúvida de que essa competência é nossa e acolheria aqui a forma que ainda não me parece aquela que normalmente se aplica ao decidir o conflito, né? Então, decidir que o conflito seria... Porque se eu for decidir como conflito, aí nós não temos competência para decidir conflito. Aqui é a dificuldade que eu estou encontrando, é que como eu vou remeter isso a um relator decidindo em conflito, é como se eu estivesse reconhecendo a competência do tribunal para apreciar o conflito de competência entre os dois órgãos julgadores. Competência de turma recursal e Tribunal de Justiça. Não estão hierarquicamente no mesmo nível, então não haveria conflito nessa situação. O que me parece, eu já peguei uma situação idêntica a essa daí, essa semana. O julgamento foi feito, apesar dos fundamentos estarem corretos, do julgamento que declinou para o juizado, ele foi feito com uma premissa equivocada, numa análise feita de forma superficial a respeito dos fatos, atribuindo a competência para a turma recursal, o que não é o fato, não é da competência da turma recursal, é da competência desse tribunal. Ainda que se mantenha, diga não há, o tribunal entendeu que o competente é a turma recursal, vai mandar que fique esse processo da turma recursal e a turma recursal julgue. Mas ele vai julgar um órgão completamente, absolutamente incompetente para julgar o feito. No meu caso, eu dei um despacho monocrático, uma decisão monocrática determinando, reconhecendo o erro que foi feito, o equívoco da decisão, porque não caberia, de forma nenhuma, esse fato ficar sob responsabilidade da turma recursal, e determinei a remessa a um relator. Ao relator competente hoje. Bom, penso que essa decisão examina a matéria com... O processo, por favor. O processo. Examinaria a matéria. Minha dúvida ficou só isso. Em uma decisão em conflito, estaria a modificar a decisão daqui. Mas vejo que a correção dessa decisão é perfeitamente possível e adequada, porque não tem como não ser a competência do Tribunal de Desembargador Hamilton. Não tem como entender que a competência não seria do tribunal, nesse caso. Hã? Tribunal. Agora, no segundo, com relação à decisão, embora tenha sido do juiz da Fazenda, a norma que tirou essa competência, ela é de natureza processual, não? E sendo, não tem vigência imediata, então já iria para a turma... Não, é que a decisão foi antes da criação do juizado. A decisão foi pela turma recursal. E a apelação se deu antes da criação do juizado da Fazenda. Então, a incidência da norma que criou a competência da vara da Fazenda foi por feitos novos e não por os anteriores. Né? Quer dizer, a ação proposta a partir da criação do juizado é que seria pelo juizado. E a apelação se deu antes da criação do juizado. A remessa posterior que já foi com a vigência a instalação do juizado. Aí o tribunal aqui decidiu mandar para a turma recursal. Bom, então o tribunal pode decidir também essa questão para não ficar como relator em decisão monocrática, refazendo decisão de outro relator, né? Então, pelo menos que seja pelo pleno e não por mim, como decisão monocrática, entendeu, presidente? Pois então, mas como o Amilcar o desembargador Amilcar decidiu monocraticamente por modificar a decisão, sem apreciar conflito, o pleno poderia adotar essa decisão de reconhecer a competência
independentemente da existência do conflito, Eu né? vi um Do exame do precedente conflito. do eu acho que foi do STF, apesar de ser matéria criminal, que apesar de não conhecer do conflito, concedeu o habeas corpus, o relator, de ofício para determinar a remessa para o órgão competente. Então, vamos ver como redigiríamos essa decisão aqui, Por isso que eu se fiz todos estiverem monocraticamente. de acordo com a competência daqui, né? Por isso mesmo que eu fiz de forma monocrática. Porque aí veria, em caso de agravo, trazer para o plano ficaria muito mais difícil, tendo em vista que eu teria que conhecer de um conflito que não existe. Aí resolvi fazer monocraticamente. Então, Vossa Excelência poderia retirar da pauta e Vossa Excelência fazia monocraticamente. Mas já tem um precedente aqui do nosso colega Amilcar, retiraria de pauta, não é? E Vossa Excelência apreciaria. Né? Bom, o desembargador Amaury está olhando ali, deixa eu ver se ele dá tem, uma luz, tem uma ideia. Hein? Podemos prosseguir com outras matérias e decidimos o conflito em seguida. Qualquer coisa, a retirada de pauta é fácil. Chegar retirar de mesa, eu acho que talvez o STJ fosse o competente para apreciar. Mas vamos seguir e a gente raciocina. Se for o caso, Sem eu posso dúvida. trazer na próxima Até sessão. para uma reflexão melhor. Para que a gente tome a melhor decisão. Também Pronto. é possível. Como ele vem em mesa, não entra em pauta, eu posso trazer. Poderá acho que deve estar na pasta de cada um o processo, né? E poder examinar, né? O voto está disponibilizado. Está disponibilizado, né? Pronto. Qualquer um pode consultar o voto, os fundamentos e aí. Então não está em mesa. É isso. Desembargador Gil, se Vossa Excelência tem um conflito. Pelo menos é o que me consta aqui. Eu tenho um conflito aqui. Não. É de Glauber, desembargador Glauber. Desculpe, desembargador Glauber. Desembargador Glauber. Excelência, e também eu trago para debate. Inclusive, os dois votos, nos dois sentidos, estão disponibilizados aí. É um conflito negativo de competência, número 2013-021-856, distrito 6, suscitante, juiz de direito da 2ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul, suscitado juiz de direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Natal. Entre partes, Sérgio Ricardo Pereira da Silva e Thaísa Barbosa da Silva. Eles tiveram a separação judicial no juízo da 2ª Vara da Família da Zona Sul, do Distrito Judiciário da Zona Sul. E, tempos depois, ajuizaram o divórcio direto e foi distribuído para o juízo da 5ª Vara. O juiz da 5ª Vara disse que não era competente, porque a separação judicial tinha tramitado no juízo da 2ª Vara de Família. E aí o juiz da 2ª suscitou o conflito, dizendo que não ficava vinculado. Agora, aí o Ministério Público opina no sentido de que seja reconhecida a competência do juiz da 5ª Vara de Família. Mas só que há precedentes, inclusive tem previsão legal, que é o artigo 35 da Lei 6.515/77, Lei de Divórcio, que diz o seguinte: a conversão da separação judicial em divórcio direto será feita mediante pedido de qualquer dos cônjuges. Parágrafo único. O pedido será apensado aos autos da separação judicial. Então, essa previsão legal aqui. E lá na 5ª Vara, a juíza converteu o divórcio direto em conversão de separação judicial em divórcio. O meu voto, embora eu tenha os dois sentidos, eu entendo que a competência é relativa, e aí, como não houve a provocação de nenhuma das partes, que de fato seja processado na 5ª Vara de Família. Mas estou aberto aqui para que... Está em discussão. Se não houver nenhuma divergência...
Já tem um aqui do lado, aqui, que inclusive é juiz de família, né? Da vara de família. Doutor Andreu, pode falar. Então, senhor presidente, no meu modo de ver, além de haver essa exigência da lei de divórcio, de que a conversão da separação em divórcio devesse ocorrer perante aquele juízo, né, que julgou a separação, tem uma questão também que, no meu modo de ver, em que pesa até onde eu saiba, o Tribunal de Justiça se posiciona de uma maneira diferente. Quando há distritos judiciários numa comarca, nós não estaríamos verdadeiramente diante de uma competência territorial, mas sim de uma competência funcional. E aí, ela sendo funcional, a princípio, se poderia, de ofício, se dizer o contrário, que caberia justamente se processar perante a vara onde houve a separação. Então, seriam questões para que se ponderasse aqui no julgamento da Corte. A princípio, eu me posiciono que realmente deva essa ação seguir onde houve a separação. O detalhe é justamente esse, é que fica até mais fácil porque é tudo em Natal. Porque realmente, às vezes, cria um problema. A pessoa não mora mais naquele lugar, se separou em Natal, mas hoje mora em São Paulo. E aí teria que entrar com ação em Natal. Mas sendo em Natal e havendo essa divisão de território, a divisão de território seria uma competência funcional, a princípio deveria ser realmente, no meu modo de ver, onde houve a separação. Com relação a esse território, a residência está vinculada aqui ao juízo da quinta vara, de fato. Que é uma situação contrária. Então, aqui teria essa competência territorial, de acordo com a nossa aqui lei de organização judiciária. Então, Vossa Excelência votou pela concessão. O meu voto, eu trouxe os dois votos, mas o meu voto, assim, que me traz um maior convencimento da quinta vara de família. O doutor Andreu, ele tem um posicionamento que é a mesma tese do doutor Andreu, né? Não, o doutor Andreu entende que deve ser processado onde ocorreu a separação judicial, que no caso é a segunda vara. Eu poderei tomar os votos. Onde ocorreu a separação judicial. Zona Sul. Isso. Foi não, doutora? Exatamente. Não houve... É consensual, inclusive. Trouxe os elementos todos necessários para que esse processo não há... Eu vejo dessa maneira, a questão da quinta vara. Doutora Fátima. Excelência, eu gostaria apenas de lembrar que hoje o divórcio está se realizando de uma forma tão prática, o acesso à justiça está tão aberto que até os cartórios estão fazendo divórcio e separação sem a presença física do juiz. Então, eu acompanho o relator. Inclusive, na segunda vara, teria que colocar o desarquivamento. Tá certo. Alguma divergência em relação ao voto do relator? Você vai divergir? Então, está julgado, Excelência. Eu vou acompanhar o voto do relator, já que toda a Corte se posicionou dessa maneira, eu acompanho o voto do desembargador Glauber também. Ok. A unanimidade. Na pauta anterior... o número 1, desembargador Glauber, está em mesa da revisão criminal, não está em mesa. Não está em mesa, eu peço desculpas, mas... Pois não, Excelência. Desembargador Amauri, o número 2, revisão também não está em mesa. Não, Excelência. Então, vamos à pauta do dia. Pauta do dia, GTNS, relator desembargador Amauri, é o de número 1, desembargador. Da pauta do dia, revisora, a doutora Fátima, GTNS do Ministério Público. Excelência. Está em mesa? Está em mesa, senhor Pode presidente. votar, Excelência. São embargos de execução, em que embargante o Estado do Rio Grande do Norte e embargado Gilberto Coelho de Azevedo Neto. GTNS e servidor do Ministério Público, conforme Vossa Excelência já referiu. Aqui o Estado apresentou os embargos e a parte embargada concordou com os cálculos ofertados pelo embargante, senhor presidente, de modo que eu estou aqui julgando procedente os embargos, não há
divergência em relação aos valores, por isso que julgo procedente os embargos, sujeitando naturalmente o pagamento ao regime do precatório. Pois não, a revisora como vota? Concordo, excelência. Alguma divergência? Está julgado nos termos do voto do relator. De número 2, é o desembargador Vivaldo, desembargador Saraiva, o revisor GTNS, desembargador Amilcar, verbou suspeição, auxiliar técnico. Está aí, excelência. GTNS do Judiciário, auxiliar técnico. Aqui o Estado embargou e alegou excesso na execução. A parte intimada não se manifestou, o Ministério Público declinou de interesse e eu estou, diante da constatação de realmente houve excesso, eu estou julgando, acolhendo os embargos, julgando procedentes dos embargos, ante a constatação de excesso na execução, de modo a prevalecer a planilha juntada pelo Estado do Rio Grande do Norte, nos termos dos precedentes da Corte. É como eu estou julgando. Como voto revisor, há alguma divergência? Mais algum processo em mesa para julgamento? Não. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a sessão.